Eu nunca te convenci de nada. Eu nunca te convenci de nada. E isso é impossível fazer. Tu também nunca vai conseguir convencer ninguém de nada. Então essa eu diria que é uma live redentora. Vou botar aqui o título. Isso é uma live de redenção. Olha o título da live. Eu nunca te convenci. Uma live de redenção hoje, para tirar um peso dos ombros de todo mundo. Eu nunca te convenci de nada. Porque isso é impossível. Eu nunca te convenci de nada, porque isso é impossível. Pronto, bem-vindos. Eu nunca convenci ninguém de nada. Também nunca fui convencido por ninguém. Sabe, se tem algumas coisas que da faculdade de medicina, tem algumas coisas da psicologia médica que ficaram gravadas para sempre, assim. Tem várias coisas. E essa que é o problema aqui, pronto. Ah, tá, deixa eu trocar aqui. Isso mesmo. Eu nunca, obrigado, nunca te convenci. É o corretor, né? Nunca te convenci. Agora deu, de nada. Eu nunca te convenci de nada, porque isso é impossível. E tu nunca vai convencer ninguém também, porque isso é impossível. Agora acho que deu, ó. Eu nunca te convenci de nada, porque isso é impossível. Ah, agora sim. Tá? Então eu tava contando que tem várias coisas lá da psicologia médica da faculdade, várias coisas que ficaram gravadas, foram muito marcantes para mim. E uma delas é essa, assim. Eu me lembro quando o professor falou isso, eu disse, não, é só um pouquinho, bons argumentos nos convencem, né? Bons argumentos nos convencem. E agora mesmo, antes de entrar em live, eu estava me lembrando de várias coisas que a gente entendeu assim que... Não, eu fui convencido por bons argumentos, eu acabei sendo convencido disso. E eventualmente vocês falam assim, vocês escutaram o Dr. Marcelo falar, mudaram de opinião, vocês foram convencidos pelo Dr. Marcelo. Ninguém nunca é convencido por ninguém e nenhuma pessoa tem a capacidade de convencer outra. Não existe. O convencimento é uma característica da própria pessoa. O convencimento da pessoa é produzido por ela mesma. Na verdade, o convencimento é só o resultado das respostas adequadas às perguntas que tu mesmo faz. Quem por acaso chegou aqui no Instagram, viu um universo diferente, sentiu-se em casa e descobriu nas minhas falas e nas postagens respostas que levaram a um convencimento e por isso uma mudança no estilo de vida, saiba, eu não fiz nada, quem fez foi tu mesmo, porque as respostas dependem das perguntas e o convencimento depende das perguntas que tu tem. Eu mesmo estava me lembrando assim, ó, eu descobri esse mundo todo, essa diferença assim de cuidados com a saúde, de modo a gente conseguir se manter magro, saudável, uma imunidade boa, não precisar de medicações e tudo. Eu descobri isso. E os argumentos que me trouxeram para esse mundo foram argumentos muito mais fracos, digamos assim, muito menos potentes dos que eu uso hoje aqui com vocês. Hoje eu trago muito mais conhecimento do que os conhecimentos que me convenceram, entendem isso? Eu precisei de pouca coisa para me convencer de que essa era uma realidade que valia a pena viver. Eu precisei de pouca coisa. Por quê? Porque essa realidade que vocês veem eu trabalhar aqui no Instagram, essa realidade, ela na verdade ela era
ela contém as respostas que eu sempre procurei, só que eu nunca tinha achado. Eu sempre procurei respostas que hoje eu posso dar, e nunca encontrei um conjunto de informações que respondia essas perguntas que eu fazia de maneira adequada. No momento em que, com alguns argumentos poucos, eu fui colocado em contato com essa realidade que me oferta essas respostas, eu me convenci de que era isso. O convencimento, ele sempre parte da pessoa que é convencida e não pelas partes que tentam convencer, entende? Por mais que, eu venho aqui, eu falo uma coisa e tem muitas pessoas escutando e depois outros vão escutar sem ser ao vivo e etc. Isso ganha o mundo, né? Umas pessoas se identificam e acham na minha fala respostas absolutas para os seus questionamentos e dizem assim, o Marcelo me convenceu. Outra pessoa escuta e diz assim, o Marcelo é um idiota, escutando o mesmo argumento, tá? Então não é que eu consiga convencer, eu não consigo convencer. O convencimento, assim, vamos dizer que assim, as pessoas que ficam à minha volta mudam o estilo de vida, não é pelo nível da minha argumentação, é pela sintonia entre o que eu falo e o momento de vocês e o que vocês precisam escutar para ter suas próprias respostas. É engraçado isso, né? Mas por que eu estou fazendo... eu não contei por que eu decidi fazer essa live. Estou contando essa live porque estou fazendo essa live porque da caixinha de pergunta de hoje, teve uma das caixinhas de pergunta que eu coloco, mas no caso essa que foi de hoje, 5 de maio de 2021, tinha assim, Marcelo, e o que tu acha do veganismo e do vegetarianismo? O que tu falaria? E eu botei assim, eu falaria nada, porque eu não perco nenhum minuto com quem não se identifica com o que eu falo. E tá tudo bem, isso não é uma resposta ríspida, isso é uma resposta bem verdadeira, bem madura e bem comprometida, assim. Por quê? Porque é impossível eu convencer alguém. Ninguém consegue convencer ninguém de nada, assim como eu não fui convencido. Marcelo, o que tu diria, o que tu argumentaria com uma pessoa que é vegana e que afirma que o veganismo é melhor? Ora, eu não diria nada, eu desejaria que ela seja feliz e que ela procure pessoas que compactuem, compartilhem das mesmas ideias e que ela seja feliz. Eu só posso oferecer para as pessoas conhecimento da minha interpretação do mundo e experiência. Exemplo, aqui no Instagram, vocês nunca vão achar nada que eu fale, aqui no Instagram, vocês nunca vão achar nada que eu fale que eu não acredite piamente e não pratique em mim, na minha vida pessoal, da minha família e das pessoas que me cercam. Aqui esse meu Instagram, ele é um pouco diferente. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa, isso é importante para todos nós, para hoje e para o futuro. O meu Instagram, ele é diferente da maioria dos Instagrams de médicos, porque eu tento trazer para vocês aqui a vida real do dia a dia de uma pessoa comum, tá? Vocês não vão me ver falando assim, façam essas coisas, etc, etc, porque por mais estranho que pareça, tem nível A de recomendação, porque tem alto nível de evidência científica, mesmo que não faça o menor sentido, que transforme a tua vida numa vida completamente... Não. Tem de monte, assim, sabe? Vocês querem, assim, pautar a vida de vocês exclusivamente em estudos clínicos randomizados que demonstraram... não é aqui. Aqui é a vida real, assim, porque na vida do consultório de um médico que atende pessoas, tá? Olha aqui, pause na live, primeira pause da live. Médico que atende pessoas é diferente de médico cientista, tá? Médico que atende pessoas percebe coisas que os médicos cientistas não percebem. E, eventualmente, a vida real, ela se mostra um pouco diferente da vida científica. Eu não quero me aprofundar muito, tá? Mas quando a gente atende pessoas, a gente vê que, eventualmente, o nível 1A de evidência científica acaba com a vida da pessoa. E um nível de evidência mais baixo, como, por exemplo, o empirismo, a avaliação médica, baseada pela experiência do médico, que é nível de evidência D,
eventualmente transforma a vida de uma pessoa. O que transforma a vida de uma pessoa é um conhecimento que responda às perguntas que ela faz, tá? Um conhecimento que responda às perguntas que ela faz, de maneira que ela consegue entender, como uma história, que tem um começo, um meio e um fim, de modo que quando a pessoa vê um filme, por exemplo, com o qual ela se identifica, ela pode mudar de vida por conta da mensagem de um filme, que não tem nenhum nível de evidência, mas tocou ela de uma maneira que faz com que ela enxergue a vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque era o momento dela, porque aquele filme, por exemplo, tem uma história que é parecida com a dela, ou que responde às perguntas que ela tem sobre a vida. E aí, uma sensação que ela teve muda o jeito dela pensar, ela vive diferente, pode ter uma vida muito melhor, independente do nível de evidência científica que o filme venha a ter. Aqui no meu Instagram, eu tento casar as duas coisas. Eu tento casar o melhor nível de evidência científica com a vida mais real que uma pessoa pode viver. Tá? Então eu não tento fazer isso para convencer ninguém de nada. Eu tento fazer isso para entregar as melhores respostas para as pessoas que me trazem as perguntas que eu posso responder. Entenderam? Assim, ó, o mundão tem gente de todos os tipos, vivendo vidas de todos os tipos, vivendo tudo quanto é tipo de vida no mundão. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero trazer para o meu mundinho as pessoas que vivem num mundo parecido com o meu. Ponto. Por quê? Porque para esse mundo eu tenho as respostas. Vocês entenderam? Para esse mundo eu tenho as respostas. Então qual é a minha arte? A minha arte não é ter as melhores respostas e nem os melhores argumentos. A minha arte é ter as respostas que perguntem as perguntas de vocês e atrair vocês para viver junto comigo uma vida legal. E aí a gente fecha e a gente vive bem. E quanto a gente gasta de tempo tentando convencer outras pessoas com isso? Zero. Então eu decidi fazer essa live para que vocês parem em definitivo. Primeiro, de tentar convencer as pessoas, porque claro, eu entendo que quando vocês descobrem a maravilha que é viver essa vida que a gente vive, uma vida mágica, uma vida com resultado, imagina, aqui a gente vive a realidade que nem 5% das pessoas conseguem, que é, por exemplo, emagrecer e se manter magros para o resto da vida. E aqui a gente faz isso sem grandes esforços, a gente emagrece e fica magro para o resto da vida. E quando a gente consegue fazer isso, a gente quer contar para o mundo inteiro e a gente quer trazer todo mundo, e a gente quer fazer, olha, vejam a verdade. Só que essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Essas respostas que eu trago, elas respondem às tuas perguntas. Mas as perguntas das pessoas que vivem contigo são perguntas diferentes. As pessoas estão em momentos diferentes da vida. E a vida serve para a gente evoluir, para a gente melhorar enquanto pessoa. Então, as pessoas à nossa volta estão cada uma em momentos de vida que têm os seus níveis evolutivos, os seus processos de entendimento e os seus aprendizados. Ou seja, elas têm perguntas variadas, que elas vão precisar de respostas adequadas para suas perguntas, e assim elas vão achando nichos. Então, se vocês virem, aqui no meu Instagram, praticamente não tem nenhum hater, praticamente não tem, porque a gente é muito coeso aqui. A gente aqui no meu Instagram é como se a gente tivesse criado um lugar, um território seguro, um território confortável, um território onde a gente fala a mesma língua, onde a gente se entende, onde as coisas que eu falo conseguem mexer no comportamento de vocês de modo a vocês conseguirem levar para suas próprias vidas uma mudança comportamental que tem resultado na saúde, na longevidade, no emagrecimento. A gente consegue vencer a luta contra o sobrepeso de maneira definitiva, contando uma história que vocês conseguem entender. Só que existem histórias, né? Histórias. Então a gente tem que parar de tentar convencer as pessoas que o que eu trago aqui é a melhor coisa do mundo, porque ela é a melhor coisa do mundo pra gente, pra nós. E a outra coisa que eu tenho que parar de fazer assim, ó, é me marcar lá, assim, o doutor fulano falou que carne vermelha é inflamatória. Tá bem, ele tá errado, mas tudo bem, ele pode estar certo na realidade dele, nas coisas em que ele acredita. Tá bem. Aqui a gente sabe, assim, nós somos onívoros.
A gente come tudo que existe para ser comido. Comidas de origem vegetal, comidas de origem animal. E tá tudo maravilhoso e isso é um ponto pacífico, a gente não se preocupa mais com isso. No momento em que vocês questionam assim, mas o doutor fulano falou que carne vermelha é inflamatória. Tem que sempre lembrar disso que eu estou falando. Ele está falando para um outro público, não é para ti. É para um outro momento, não é para o teu. E é uma outra história, não é a tua. Se tu te identificou com o material que eu trouxe aqui, se tu te identificou com a linha de raciocínio que eu te trouxe aqui, tu viu os resultados das pessoas que me marcam, das pessoas que eu mostro, que pessoas perdendo 20, 30, 40, 50 quilos, tu entendeu, faz sentido? Tu vai ter que fechar os olhos e os ouvidos para muita coisa, por quê? Porque são histórias que estão respondendo perguntas que não são as tuas. Tá? Precisa de uma linha editorial na vida. Para tu poder viver bem, precisa de uma linha editorial na vida. Por isso que é impossível convencer alguém, porque cada um está fazendo as suas perguntas. Certo? Mesmo clima, mesma energia, e a gente não pode estar tentando, então, impor realidades na vida dos outros. Eu sempre vou entender, porque eu, por muito tempo, me preocupei com a questão agora eu sei, por exemplo, qual é o melhor modo de tratar o diabetes. Eu sei, é óbvio que eu sei, a gente entende hoje o diabetes de uma maneira muito clara. Só que ela só se aplica a quem entende essa história. Quem não entende essa história não consegue. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar esse tratamento, que é o tratamento capaz de curar o diabetes, para as pessoas que estão no momento em que entendem o que está sendo falado aqui. Tá? Cada um com a sua realidade, sem brigas, convivendo com todas as outras realidades, respeitando. Quanto mais a gente evolui, quanto mais respostas a gente tem, menos a gente deve brigar. Sabe assim, quando vocês virem gente batendo boca no Instagram, não, porque a carne é vermelha, porque não sei o quê, porque tal coisa é melhor, Quando vocês virem bate-boca, vocês se afastem, porque quando tem bate-boca, sempre é de pessoas que estão em níveis um pouco mais baixos dos seus processos evolutivos. Pessoas evoluídas não discutem, gravem assim, pessoas evoluídas não discutem. Deixa eu... o sushi tá com a cabeça para fora. Tá, fica aí, sushi. O sushi tá pegando um ar ali. Gravem assim, ó. Pessoas evoluídas não discutem. Pessoas evoluídas vivem a sua realidade, fazem o melhor possível para evoluir cada vez mais e entendem os momentos e as realidades de cada pessoa. Quando tem bate-boca, quando tem discussão e bate-boca, necessariamente o nível evolutivo de desenvolvimento pessoal das pessoas envolvidas ele é baixo. Invariavelmente. Quando existe bate-boca, o nível evolutivo das pessoas é baixo. Então, quando vai se criar uma discussão, um bate-boca real, assim, no mundo físico, ou real, mas no mundo digital, a primeira coisa que nós, do lado de cá, tá? Nós aqui, eu e vocês, seguidores, tu que está me escutando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encerrar a discussão, dizer, tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso que eu uso tanto a frase assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Tu acha isso? Tu acredita nisso? Tá tudo bem, vive a tua vida baseado nisso, assim, com todas as forças, torço para que tu seja feliz. Mas tu ainda acha que eu estou errado? Não, com certeza acho que tu está errado, mas tá tudo bem, porque tu segue fazendo o que tu acha melhor. Tá? A gente não pode discutir com ninguém. Quem quer impor a opinião, já necessariamente ocupa um lugar menos desenvolvido na parte intelectual. E em todas as outras esferas também. Tá? Quem quer impor alguma coisa, quer impor alguma coisa, necessariamente tem que aprender mais sobre as outras coisas. Quem já está assim, pensando mais em qual o seu papel no mundo, qual é o seu momento, o que fazer para melhorar, essa pessoa não vai... Isso eu tive que aprender, tá? Eu não era assim, eu tive que aprender isso. Eu aprendi isso, sabe? Não é que tu tá errado, mas tá tudo bem. Não, pra mim a realidade
tá errado, mas tá tudo bem, porque cada um faz o seu. Eu não era assim, eu aprendi isso, assim, inclusive eu escutei essa frase, assim, a frase que eu escutei, depois de uma explicação parecida com essa que eu tô dando para vocês, a frase que eu escutei era assim, ó, cede mais, quem é mais evoluído. Foi a frase que eu escutei depois dessa explicação que eu dei para vocês, eu recebi essa explicação, e eu escutei essa frase, assim, cede mais, quem é mais evoluído. Então, quando começa a loucura, quando começa a discussão, a primeira coisa que tem que fazer assim, ok, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Pessoal, os processos evolutivos, os processos de desenvolvimento pessoal, eles são individuais, eles não são coletivos. Eles são coletivos por intermédio de interesses afins, mas os processos evolutivos, eles são sempre individuais. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, tá? É que assim, nós somos indivíduos. Indivíduos pressupõem individualidade. E cada um vive dentro do seu entendimento um universo individual que é intransferível. Então, sempre os processos evolutivos são individuais. Eles podem acontecer coletivamente por intermédio de interesses comuns, mas ele é sempre individual. Então, quando existe uma troca de ideias, onde na troca de ideias se dá a imposição cede mais quem é mais evoluído, tá? Cede mais quem é mais evoluído. Então, continua aí, vai por aí que tá super bom, hein? Tá tudo bem. O que tu acha do veganismo, Marcelo? Pô, eu acho assim, ó, tá tudo bem. Mas, Marcelo, tu não vai apresentar bons argumentos? Eu apresento, tá aqui no Instagram, tá no meu curso ali. Não, mas para tentar convencer quem ainda não entendeu, não, isso não é o papel meu, isso é o papel da individualidade dele. Essa pessoa vai ir evoluindo e vai trazer perguntas até que chegue nas perguntas que eu consigo responder. Eu não tenho que dar as perguntas para poder entregar as respostas. Cada um está no seu momento. Então, assim, ó, isso na medicina é estranho, assim, porque na medicina da doença isso não existe, assim, tá? Na medicina da doença isso não existe. Quando a gente está lá num pronto-socorro, atendendo baleado, quando a gente está atendendo quem infartou, lá no fim, assim, no ponto, no atendimento terciário da medicina, isso não existe. Porque lá não existe mais individualidade. Na verdade, lá existe a população e as estatísticas, e a gente tem que tratar de acordo com o que está acontecendo na população. Quando a gente vai prevenir doenças e basear a prevenção no estilo de vida, muda tudo. Muda tudo porque estilo de vida é cultura. E cultura é a interação do indivíduo com o coletivo. E aí a gente só vai conseguir trabalhar com as pessoas que se identificam com a história que tu conta. Então, por isso vocês nunca vão me ver perder nenhum minuto tentando convencer ninguém de nada. Nem um minuto. Mas, Marcelo, será que aquela pessoa não poderia se beneficiar? Eu acredito que sim, mas eu acho que ela não tá pronta para isso. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu sempre dou o exemplo dos meus filhos, assim, ó, que eu dou para eles conhecimento e exemplo. A mesma coisa que eu faço aqui no Instagram. Aqui eu trago conhecimento, mas eu trago a minha vida para cá. Eu não falo nada aqui que eu não faça também. Eu não vou garantir que os meus filhos vão ter a melhor saúde de todas e a melhor cultura de todos e o melhor comportamento de todos, porque eles são indivíduos e eu só posso entregar para eles conhecimento e exemplo. E sinceramente eu estou preparado para qualquer coisa, para eles serem pessoas maravilhosas e para que também não sejam. E qual vai ser o meu nível de preocupação se por acaso eles não forem? O meu nível de preocupação vai ser zero. Posso ficar muito chateado, assim, posso ficar frustrado, assim, pô, que pena, né? Entreguei o meu melhor para eles, mas eles cresceram uma geração e fizeram suas escolhas. As perguntas que eles tinham não encontraram respostas nas minhas respostas. E estão lá, comendo comida ultraprocessada, trocando dia pela noite, super estressados, engordando e desenvolvendo diabetes, fumando, desenvolvendo doença pulmonar obstrutiva crônica que vai culminar com câncer de pulmão. Qual a minha parcela de culpa nisso? Bom, se eu não fiz nada para ajudar eles, aí eu tenho culpa. Se eu ofertei para eles conhecimento e exemplo, a culpa é deles. Como assim? A culpa é deles.
Eles são indivíduos, eu não mando em ninguém. Eu não mando em ninguém. Ninguém. Eu posso tentar educar os meus filhos enquanto eles não têm assim, maturidade para serem donos das suas próprias vidas. E isso, na verdade, assim, ó, a rigor, isso vai até perto dos 5 a 8 anos, tá? Se vocês quiserem ler um livro que deixa isso bem claro, é um livro deste tamanho que é chamado O Mundo Até Ontem. O Mundo Até Ontem, vocês vão ver que as crianças ganham autonomia muito mais cedo do que a gente pensa. As crianças ganham autonomia cultural muito mais cedo do que a gente pensa. Elas já são adultinhos pequenos, tá? Então eu estou muito bem preparado para morrer chorando de orgulho dos meus filhos. Estou muito preparado para morrer chorando de orgulho dos meus filhos, chorar, abraçado no sucesso deles. E também estou muito preparado para assistir a derrocada deles também. Eu não posso garantir nada e não posso me sentir responsável. Eu estou falando uma coisa muito forte aqui, não sei se vocês estão entendendo, assim, porque assim, a gente sempre achou que é responsável pelos filhos, né? E a gente é, mas a gente é até um ponto que é muito menor do que a gente pensa. É muito menor. Qual o papel que eu tenho de influência e de imposição na vida da Sabrina, que é a minha mulher, mãe dos meus 3 filhos, na vida dos meus 3 filhos? Qual é o papel de imposição que eu tenho? Imposição nenhuma. A imposição não existe. A imposição só existe na vida dos menos evoluídos. Impor sempre requer um nível mais baixo de desenvolvimento pessoal. Então eu vou ficar sempre, a minha vida inteira, buscando o desenvolvimento pessoal de todo mundo? Não, eu vou buscar o meu desenvolvimento pessoal. Esse é o meu único motivo de estar vivo, buscar o meu desenvolvimento pessoal. Mas eu casei com ele, a missão de organizar de uma forma que pode ser absorvida pelas pessoas que pensam, que têm as mesmas perguntas que eu tinha, para terem as melhores respostas e encurtarem os seus caminhos de desenvolvimento pessoal, sem impor nada e sem discutir. Sem impor e sem discutir. Mas e se uma pessoa vem e te bota alguns desaforos e coisa, fica sem resposta, eu não vou responder. Eu não tenho interesse nenhum, não tenho interesse de convencer ninguém de nada. Meu interesse único na vida é me desenvolver enquanto pessoa, único. E servir de exemplo e ofertar conhecimento. Ponto. Acabou, não tem mais nada. Tá? Só isso. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai trocando experiências e a gente vai tendo essas experiências loucas que a gente tem aqui no Instagram, desses convívios extrapolando a ciência e o desenvolvimento pessoal e culminando com essa coisa que eu não me acostumei ainda, e eu vou confessar uma coisa para todos vocês aqui, tá? Nós estamos agora mais de 150 pessoas ao vivo, 160 pessoas ao vivo, fora quem vê, porque em geral esses vídeos são vistos por 7 a 8 mil pessoas em 1 ou 2 dias. Eu não me acostumei ainda com o grau de sucesso que as pessoas alcançam quando colocam em prática o que se trata aqui nesse Instagram. Vou repetir assim, ó. Eu não me acostumei ainda com o grau de sucesso que as pessoas alcançam quando seguem o que é tratado aqui nesse Instagram. Não me acostumei ainda, porque eu vejo os relatos de vocês que vocês me mandam por direct, eu vejo o que vocês comentam nas postagens e nos vídeos, o que vocês me mandam de mensagem, o que vocês me contam no consultório. Verdadeiros milagres acontecem quando a gente vive essa vida que a gente propõe aqui nesse Instagram. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu não sei direito nem o que eu vou fazer com isso. É uma coisa muito louca. Porque eu comecei a falar há mais ou menos um ano. Então lá, assim, ó, sei lá, março, abril de 2020, eu comecei a falar assim, ó, emagrecer é mais que perder peso, emagrecer é performar, emagrecer é mais do que baixar um número na balança, emagrecer é tornar-se a pessoa que precisa ser para ser magro no resto da vida. Emagrecer é mais do que perder peso, emagrecer é desenvolver em si as características que precisa para ser uma pessoa magra e esse sucesso extrapola para as outras áreas da vida. Eu comecei a falar isso lá há um ano e eu não tinha
não tinha lucidez ainda do poder que essas palavras têm e do poder que esse conhecimento que é tratado aqui nesse Instagram faz com a vida das pessoas. Tá? Eventualmente hoje eu atendi no consultório só ex-alunos do curso. E as histórias e as coisas que eu escuto são de arrepiar a cabeça. São de arrepiar a cabeça. Eu não consegui, eu não tinha ideia de que isso poderia, por eu falar aqui no celular, ou por eu ter feito um curso online que a pessoa assiste num celular, poderia transformar a vida das pessoas como acontece. E aí o que acontece com vocês? Vocês querem contar para o mundo inteiro e querem convencer pessoas de que o Dr. Marcelo fala não sei o quê, de que o Dr. Marcelo faz não sei o quê. Desiste, não é para convencer ninguém de nada. Você só tem um jeito de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Servir de exemplo e entregar as respostas para as perguntas que elas fazem. Se as perguntas que elas fazem não encontram em vocês as melhores respostas, desistam de tentar convencer alguém, porque ninguém convence ninguém de nada. Só a própria pessoa se convence baseada nas perguntas que tem. Tá? E as perguntas que a pessoa faz, são relacionadas com a experiência de vida que a pessoa tem, que eventualmente começa até antes da própria vida daquela pessoa, uma herança epigenética, por exemplo, um modo de enxergar a vida, o modo que ela aprendeu a viver com a sociedade à sua volta. Isso faz com que ela tenha algumas informações no banco de dados dela que formam algumas perguntas. E que daí encontram, por exemplo, no veganismo, algumas respostas que ela procura, em algum tipo de religião, algumas respostas, e a pessoa vai formando, com base nas suas respostas, os seus próprios convencimentos, entenderam? Entenderam? Então, desista assim, ó. Eu nunca convenci vocês de nada. Quem está aqui e diz assim, pô, eu encontrei a melhor resposta de todas, então acredita. Tu já tinha tudo isso, tu já sabia, só precisou escutar de mim as respostas para as perguntas que tu já tinha. Era o que tu esperava. Entendeu? Assim, eu não mudei nada na cabeça de vocês. Eu não mudei nada. Vocês escutaram muito assim, ó, eu já escutei muito de vocês assim, ó. Marcelo, tu mudou a minha vida, Marcelo, porque tu falou coisas que viraram a chave. Não. Tu já tinha a fechadura e tu já tinha a chave. Tu ia virar. Só ninguém tinha te dado as respostas para as perguntas que tu fazia. Mas o que determina o convencimento são as perguntas. Tu já estava pronto, tá? Eu cheguei e dei só as respostas para as perguntas que tu tinha e que estava ali. Era só virar. Tá, pessoal? Mini live, para que a gente não tente nunca mais convencer ninguém de nada. Frase da live. Cede mais quem é mais evoluído. E ninguém convence ninguém. As pessoas convencem-se a si mesmos, tá? Certo? Combinado? A partir de hoje, vamos cada um cuidar da sua individualidade, do seu desenvolvimento pessoal, entender a realidade dos outros, e cada vez que se gera conflito, a gente cede e entende o processo, o momento evolutivo da outra pessoa. Combinado? Maravilha? Então tá. Então a gente nunca mais vai discutir com ninguém, tá? A gente não discute. A gente não tem que convencer ninguém de nada. Nós temos uma vida para viver e dentro dela fazer quantas precisar até chegar nas que são as melhores para nós. Nós não vamos perder tempo tentando convencer ninguém de nada, tá? A gente vai fazer a nossa, vamos fazer o melhor possível e quem gostar vai chegar com umas perguntas que a gente sabe responder. Entenderam? Tudo de bom. Um abraço.